Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus Supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Esse texto do Salmo 95, versos 1, 2 e 3, nos chama nesta hora, vinde, para celebrarmos a grandeza de Deus, que tem nos abençoado, que tem nos dirigido, que tem nos amparado. Ele merece o nosso louvor, muito louvor, 1000 vezes 1000 louvores, e é o que nós vamos cantar. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para junto com os nossos irmãos, estarmos, ó Pai, louvando o Teu santo nome, Pai. Fica, Senhor, nos abençoando, fica conosco no decorrer deste culto, Senhor, nos momentos dos louvores, para que tudo seja feito, Senhor, para o louvor, para a honra do Teu nome. Ó Pai querido, abençoa-nos em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias agora no livro de Isaías, capítulo 61. Eu farei a leitura dos versos 1 ao 11. Isaías, capítulo 61.
Vamos à leitura. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diante destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Amém. Vamos nos colocar em pé agora e, como parte do povo de Deus, nós estaremos louvando a Ele através do cântico Aqui Viemos Te Adorar. Proclamar o teu poder.
não há Deus melhor. Nós temos visto e provado desta verdade. Cantemos este cântico. próximo cântico, nós estaremos dizendo que não dá para viver sem Jesus. Porque o povo de Deus que confia em Deus, eles são firmes como os montes, nós somos inabaláveis. Então estaremos cantando este cântico com essa certeza em nosso coração. Como
irmãos podem se sentar. E eu queria chamar aqui à frente para cantar o próximo cântico com a gente a Ângela, o Léo, a Eduarda e a Gabi. Nós estaremos cantando Meu Bom Pastor é Cristo, e a gente vai cantar uma vez para dar uma ensaiada. A gente vai cantar novamente, a gente vai cantar em cânones agora. As crianças vão cantar com a tia Mary e eu canto junto com os irmãos. Meu bom pastor é Cristo, com ele eu andarei, conduz-me às calmas águas, com ele eu andarei, sempre, sempre, com ele eu andarei, sempre, sempre, com ele eu andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele eu andarei, conduz-me às calmas águas, com ele eu andarei, sempre, sempre, com ele eu andarei, sempre, sempre, com ele eu andarei. Querido Deus e Pai que está no céu, como é bom estar aqui, ó Deus, para te adorar. Como é bom te louvar, ó Deus, juntamente com as crianças. E nós podemos, ó Deus, nos alegrar, porque sentimos a tua presença conosco. Ó Pai, nós queremos neste momento também lembrar daqueles, ó Deus, que não podem estar aqui conosco nesta manhã. Por motivo, ó Deus, que tu o sabes, como Saul, a nossa irmã Terezinha, a nossa irmã Maria Borim, e outros ou mais que têm, ó Deus, problema de saúde, e aqui não pode estar conosco. Nós queremos, ó Deus, que continuarmos colocando esses irmãos no teu altar, consolando os seus corações, para que eles, ó Deus, possam, ó Deus, sentir a tua presença ali aonde ele estiver. Abençoa, ó Deus, aqueles que aqui estão, que nós possamos, ó Deus, continuarmos te adorando e louvando. Continua, ó Deus, dando, ó Deus, sabedoria a todos nós, especialmente, ó Deus, agora que vamos ouvir a tua palavra. Continua, ó Deus, iluminando o coração do teu servo, que vai nos trazer a tua palavra, a todos nós, para que nós possamos continuarmos sendo edificados, para que nós possamos continuarmos te louvando e adorando durante toda a nossa vida. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. É uma alegria grande nós podemos estar aqui nesse segundo domingo de fevereiro, no primeiro domingo depois da celebração do aniversário da igreja, todos nós em comunhão.
olhando para os bancos onde os irmãos estão sentados, nós podemos fazer um desafio àqueles que ainda não se encorajaram para se fazerem presentes com a gente nos cultos das 10 horas, que ainda há bastante lugares para nós sentarmos e com os cuidados que são próprios deste momento. Percebam que eu estou de máscara, o pessoal que nos ajuda no louvor e nos instrumentos de máscara, os irmãos todos de máscara, as crianças com máscara. Então, o cuidado reina entre nós e por isso podemos ver mais irmãos encorajados a se fazerem presentes aqui conosco. Nós vamos aí citando a alegria nessa manhã de hoje da presença da Maria, né? Da Maria da Persíde, que há tanto tempo, por problemas de trabalho e também de saúde na família, não puderam e não podem se fazer presente com a gente em todos os momentos. Então nós vamos ler no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, versos 14 até o 21, e diz o seguinte, podem abrir as Bíblias aí, Lucas 4, 14 ao 21, narrando a volta de Jesus para a Galileia e o início da sua missão na visão do evangelista São Lucas. Diz assim a Bíblia: Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou numa sinagoga, segundo o costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amém. Recomeçando o ano, recomeçando a semana, recomeçando a vida para muitos e, por que não dizer, recomeçando até mesmo a dinâmica da igreja. A dinâmica da igreja no espírito do nosso novo tempo. Deixa eu
começar com uma breve ilustração, que na verdade foi o momento que nós vivemos aqui na região de Cambé e de Londrina, no final da década de 1980. Foi quando esteve presente em Londrina um avivalista norte-americano chamado Benny Hinn. E a vinda dele para Londrina não foi uma vinda anunciada com bastante antecipação, foi uma vinda repentina. Ele estava em Belo Horizonte e a liderança evangélica de Londrina decidiu tentar um contato com a assessoria dele para trazê-lo para Londrina num sábado à noite. E assim aconteceu. A chegada e a presença daquele missionário criou um espírito espiritual próprio, especialmente na cidade de Londrina. E por que esse espírito próprio foi criado? Porque as igrejas foram acionadas, os meios de comunicação, rádio e televisão, foram contatados com propaganda paga. Alguns carros de som contratados também saíram à rua, anunciando que naquela noite Londrina seria abalada com o poder de Deus. E nós estivemos lá. Nós que atuávamos no seminário de Londrina, estivemos lá. E indo para lá de carro, foi possível para o local, um local grande, fomos de carro, era possível ver o clima na cidade, o sentimento na cidade, a situação da cidade. Era um clima assim parecido como se depois do evento Jesus começasse a descer entre as nuvens e a baixar entre nós para levar a sua igreja. De volta para o seminário, na segunda-feira seguinte, nós conversávamos e o reverendo Godoy dizia assim para mim: Uriel, é o espírito do momento em Londrina. Era o espírito do tempo na igreja, com aquela tendência de avivamento espiritual e com todas as extravagâncias próprias daquele movimento. Eu me lembrei disso quando estava meditando no Evangelho de Lucas, nesse trecho, pensando no espírito do tempo em relação à pessoa de Jesus. Quando Jesus nasceu, não houve nenhum registro bíblico sobre o espírito do tempo. Mas como Jesus nasceu, Jesus veio dentro de um contexto histórico, de um contexto social, de um contexto político e de um momento econômico, é possível traçar algumas coisas que nos são importantes, e essas coisas que eu vou falar estão presentes num momento curtinho desse trecho bíblico que eu li e que está no verso 23. Então gostaria que os irmãos atentassem bem para este versículo. Diz assim: ora, Jesus tinha 30 anos, era como cuidava filho de José. Só isso. Jesus tinha 30 anos e era como cuidava, ou seja, como eram todas as pessoas, filho de José. Esse trechinho está dentro da genealogia de Jesus, mostrando que Jesus era filho de José e assim vai. E daí, no final do capítulo 23, ou melhor, capítulo 3, temos esta frase: Filho de Deus, que é sobre Jesus. E, repito, até aqui tudo normal. O que não é tão normal, ou que não são normais, são 3 detalhes
que nem sempre aparecem na vida de homens e mulheres dentro do espírito do tempo. Esses detalhes são os seguintes. O primeiro, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Está no capítulo 3, verso 32. O segundo detalhe é sobre o Espírito Santo que conduziu Jesus para o Jordão para ser tentado. O contexto antecedente do texto que eu acabei de ler. E o terceiro detalhe é o detalhe que vem de Isaías, capítulo 61, verso 2, que a Keila leu, quando Isaías fala, o Espírito está sobre mim. Então vejam 3 detalhes que eu cito, mexendo com a pessoa do Espírito Santo. Era o Espírito do tempo, desde o anúncio do nascimento de Jesus, até o batismo de Jesus e para que Jesus pudesse iniciar o seu ministério. E é interessante que foi o jeito que Lucas teve para narrar os fatos que se realizaram entre nós, e isso está no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. E os fatos narrados por Lucas foram vistos de maneira muito atenta, de maneira muito profunda, de maneira muito séria. E essa situação toda do Espírito do tempo de Jesus, com o Espírito Santo sendo derramado na vida de Jesus, é para nós um grande desafio, um enorme desafio, e é um desafio enorme neste tempo difícil. Então, vejam como que a coisa se desenrola, como a coisa caminha. Depois do batismo e da tentação no deserto, Jesus, no poder do Espírito Santo, regressa da Galileia e vai para Nazaré, sua cidade de origem natal. Ele entra na sinagoga e, observe, entra lá para participar do culto, e estando ali para participar do culto, foi convidado para ler a Bíblia. E o registro de Lucas mostra que não foi um texto indicado para que Jesus pudesse lê-lo, como a gente faz aqui, né? Pedi para aquele ler um texto e indiquei. Ninguém indicou para Jesus o texto. E Jesus, abrindo a Bíblia, achou o capítulo 61, que fala sobre Ele próprio, sobre Ele mesmo. Estou fazendo essa observação de Jesus participando do culto, e de Jesus ser convidado para ler a Bíblia, e de Jesus ler a Bíblia, e depois de Jesus dizer que hoje se cumpriu aquilo que Isaías escreveu, porque isso é muito importante para nós no espírito do nosso tempo. Vejam que o espírito do nosso tempo não é muito diferente do espírito do tempo de Jesus. No tempo de Jesus havia um clima difícil entre os intelectuais da época, entre os religiosos da época, entre o poder econômico da época, com o poder político do mundo na época e em certas regiões. E podemos dizer que, como aquela época, o espírito de hoje não mudou muito. É o espírito de confrontos, é o espírito de disputas, é o espírito de ganância, é o espírito de orgulho, é o espírito da vaidade, é o espírito mundano, é o espírito que se desvia do foco do reino de Deus. Como eu disse, no tempo de Jesus, o espírito do tempo era marcado por divisões muitas, misturando tendências religiosas, tendências políticas. Lá estavam
os de tendências religiosas, como os saduceus, os fariseus, os essênios, os zelotes, os herodianos, assim por diante. E daí surge Jesus lá na Galileia e depois em Nazaré, e ele chega com uma palavra nova, que não era apenas uma informação ou uma notícia que aconteceria no futuro, mas é uma palavra nova, porque Jesus começa dizendo assim: o Espírito Santo está sobre mim. O Espírito Santo está sobre mim. Ou seja, sobre mim não está apenas as tendências do tempo, as tendências do momento, as crises, as modas do momento, mas sobre mim impera, sobre mim reina o Espírito do Senhor. O Espírito Santo está sobre mim. E esse detalhe mostra não apenas a presença no tempo na vida do Senhor, mas a presença do Espírito do Senhor em nosso tempo também. Ou seja, nesse momento, quando nós carregamos tantas informações, poucas positivas e tantas negativas, nesse momento, quando nós ouvimos muitas palavras de desesperança e poucas palavras de esperança, nesse momento, quando nós percebemos o clima de desânimo e pouco clima de ânimo, nesse momento, quando nós vemos o clima de medo e pouco clima de coragem e de determinação, Jesus aparece, Jesus surge e fala dele como sendo um desafio para nós. O Espírito do Senhor está sobre mim. Eu gostaria, já assim, colocando já um lado de aplicação, que nós saíssemos daqui nessa manhã e que no decorrer da tarde, da semana e dos dias que virão, que nós pudéssemos expressar para estímulo dos demais irmãos da igreja e de todos os demais irmãos e da própria sociedade, que em nós está reinando um clima diferente. Que em nós está reinando não um clima novo, mas um clima que é atualizado, que é a presença do Espírito Santo, do vento, do ruá, do novo sopro. E esse sopro não vem de nenhuma instituição humana, por mais importante que seja. Este sopro vem de cima e sopra para baixo, atingindo todos nós. Se nós nos colocarmos diante deste clima, o que pode acontecer para todos nós? E esse é o foco da minha fala nesse momento. Acontece para nós a visão divina, o enxergar o lado divino. Vejam só, a partir da leitura do livro que é aberto, é Isaías 61, e seguido de uma interpretação fantástica de Jesus, que fala que hoje se cumpriu, e assim não é apenas o livro que é aberto, mas também ao ler o livro e reportando-se aquilo que disse Isaías, abre-se, a partir de Jesus, uma visão divina para todos nós, uma visão grandiosa para todos nós, que é anunciada com detalhes no verso 18. E eu gostaria também que os irmãos assimilassem bem isso, porque nós não vamos conseguir desenvolver parte por parte. São 5 momentos nas palavras de Jesus. Primeiro, Jesus fala da unção, ou seja, da aprovação divina para evangelizar os pobres. Pensem em pobres, espírito do tempo, no Brasil e no mundo. A pobreza vai aumentar, dizem os entendidos. E é para essa pobreza
que surge a necessidade da evangelização, ou seja, das palavras de boas novas que virão acalentar o coração. Segundo detalhe, o envio de Jesus para pôr em liberdade os cativos. Como nós vivemos dentro de uma geração de homens e mulheres aprisionados. E aprisionados não apenas em seus lares por causa do Covid, mas aprisionados em suas esperanças, em seus pensamentos, em seus projetos. São pessoas que se fecharam entre si, sem imaginar os milhões de homens e mulheres que estão trancados numa prisão física. Depois Jesus fala da restauração da vista aos cegos. Quer dizer, a presença de Jesus tem como objetivo abrir os olhos, não os olhos físicos apenas, mas os olhos da fé, os olhos da esperança, os olhos que abrem o caminho para o futuro e que faz com que nós levantemos com ânimo, com que nós atravessemos o dia com ânimo, com que nós fechemos o dia com ânimo e vivamos os nossos dias todos na esperança do Senhor. A restauração de vista aos cegos, a libertação dos oprimidos. Quanta opressão nos dias de hoje, opressão de todos os lados, opressão na família, opressão na sociedade, opressão no trabalho, opressões até na própria igreja. Como as pessoas vivem oprimidos, porque têm que ouvir aquilo que ditam aos seus ouvidos e falam aos seus corações. Jesus veio para nos libertar disso. E por fim, nesse elenco de 5 momentos, o anúncio ou a divulgação do ano aceitável do Senhor. Os entendidos falam em jubileu, o novo jubileu, o novo momento, o novo tempo, a nova situação, a nova era. Então, o que Jesus está mostrando na sua palavra não é apenas o começo do seu ministério, na visão de Lucas, que começa exatamente aqui. Jesus está começando o seu ministério, e é depois disso que ele chama os 12, designa os 120 para que fossem de casa em casa, mas também o texto quer mostrar o nosso começo, o nosso recomeço, aquilo que eu falei no último culto do final do ano, já aqui com a nossa presença no templo. Eu disse que a pandemia vai mostrar para nós, ou está mostrando para nós, que nós temos que pensar num novo recomeço. Talvez um recomeço com pouca gente, talvez um recomeço com irmãos e irmãs mais comprometidos, mais dedicados, mais fiéis. É a igreja com 23 anos de vida apenas, mas que por causa dessa situação maluca que nós estamos atravessando, tem que pensar no recomeço. E só colocaria alguns detalhes para vocês pensarem. É natural que estejamos pensando em 3 situações. A situação da igreja, primeiro a situação da igreja e sua membresia. Não apenas seu número de membros, mas a participação do número de membros, perguntando: voltaremos a ter em nossos cultos e reuniões o mesmo número de irmãos e irmãs de antes de março de 2020? Voltaremos? Será que voltaremos com o mesmo perfil? Também a situação das nossas finanças. Nós iremos sobreviver financeiramente? Teremos condições de cumprir com os nossos deveres, de pensar em um projeto mais amplo, mais largo, como aquele da aquisição do apartamento, para que a igreja tenha condições de caminhar com mais tranquilidade? Eu falo do apartamento que a igreja adquiriu e quitou em plena pandemia. E os nossos cultos? Serão animados?
serão vigorosos? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que são preocupações válidas que podem mexer com o nosso ânimo, com o nosso entusiasmo, com o nosso espírito, sem ficarmos atrelados ao espírito do tempo. Observem que na vida comercial ou econômica do país, a pandemia não está sendo um impedimento para que as empresas parem. Pelo contrário, cada um a seu modo, um pouco no vermelho, mais no vermelho do que no azul, não é? Ou seja, com condições de cumprir seus compromissos, ou sem condições, aí estão os empresários, os investidores, colocando o seu ânimo, e o mesmo, e com muito mais intensidade ainda, deveria fazer parte do nosso espírito. E, para terminar, Jesus deixa para nós um desafio muito grande, um enorme desafio. Por quê? Porque, ao invés de tirar o nosso sono, Jesus mostra como estão as coisas para onde nós deveremos nos dirigir. Ele fala dos pobres, ele fala dos cegos, ele fala dos que vivem em opressão, ele fala dos marginalizados, enfim, ele fala daqueles que precisam ouvir as boas novas do Evangelho. Não seria este o nosso desafio para o nosso tempo? O desafio está aí. Jesus está mostrando para nós, lá bem longe, ou aqui mais perto de nós, que a seara está branca para a ceifa. E se existe não apenas semente para serem semeadas e frutos para ser colhidos, existe um campo aberto para que a igreja não se acomode, para que nós não nos acomodemos. E aí, com toda a nossa fragilidade, nós poderemos, no viés, no caminho, na inspiração das palavras de Jesus, dizer também para nós interiormente, e também dizer para Deus, e também dizer para outras pessoas, o Espírito do Senhor, não o Espírito do tempo, mas o Espírito do Senhor está sobre mim. E aí tudo mudará para a glória de Deus, para o avanço da igreja, para a nossa satisfação espiritual e para a mudança na vida de muita e muita gente. Que assim seja, agora e para sempre. Amém. Nós vamos cantar um hino que é um desafio para nós. Vamos ficar em pé e vamos cantar. As novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador.
Oremos e vamos receber a bênção. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos porque a melhor e a maior presença junto de nós está garantida. É a tua presença através do teu Filho Jesus Cristo, do teu Espírito Santo. Nós te louvamos por isso. Nós te agradecemos por isso, porque diante de tantas lutas pelas quais nós passamos, nós temos a melhor notícia da melhor garantia, que é a tua pessoa ao lado de todos nós, nos animando e nos encorajando para caminharmos em direção de bilhões e bilhões de pessoas que precisam de encorajamento e que precisam de transformação de vida. Nós pedimos a Deus que a tua graça permaneça conosco como igreja e ao nosso lado com todas as igrejas espalhadas por toda a face da terra, para que não se cansem, para que não se desanimem, para que não se afastem, para que não desistam nunca. Pelo contrário, seja este momento a luz da presença do teu Espírito Santo sobre todos nós, um momento de motivação maior. Pedimos a Deus a favor daqueles que, em decorrência de lutas e enfermidades, vivem uma situação de desmotivação. São os nossos irmãos e irmãs idosos, alguns deles doentes e separados para tratamento de saúde como Saul. São pessoas com a Dona Maria, a caminho de um lugar, de um momento, de uma situação de amparo, tendo em vista a saúde precária da filha que estava e está sempre perto dela. Enfim, ó Deus, são muitas as pessoas que precisam da tua companhia, além de nós, que estamos andando, que estamos circulando, que estamos trabalhando, que estamos viajando e que estamos estudando. Nós agradecemos, ó Deus, pela força que o teu Espírito Santo concede a todos nós e nós oramos em nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e que as bênçãos e que as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e sobre nós permaneçam agora e para todos sempre. Amém.